Pô, professor, fica feio o senhor ficar dando dedo aleatório para as pessoas. Não fica feio, não. Aqui, velho, nazista, sabe onde é que a gente conversa com nazista? Do lado de lá da cela, entendeu? Não, eu concordo, mas o senhor acha que eu sou um nazista? Não, você não, você é uma gracinha, cara. Cadê? Tá filmando? Tá, claro, ali, ó. Mas aí, por que o senhor acha legal dar o dedo para as pessoas aleatoriamente assim? Aleatoriamente não, você veio aqui perturbar, já me falar, já me deram, você veio aqui perturbar, teve uma estava palestra fazendo uma aberta ao palestra público. E você foi mal educado na palestra. Qual que foi a minha Aqui má a gente, educação? não sei, só me isso falar. me julga Uma desse aluna jeito. minha só falou comigo que você foi mal educado. E o senhor Aqui vai a gente confiar numa aluna que Vou confiar, provavelmente sim. não gosta de mim, sendo que eu tô Ué, falando não o tem que contrário. gostar de você, não. A gente tem que ser educado, cara. Não tem que ser. A gente tem que ser educado. Então, uma má educação minha, Eu que não o senhor sei. lembre aí. Aqui, deixa eu te falar. Só de você estar me lembrando pra colocar nas redes Pô, sociais. o senhor nas me redes deu o sociais. dedo lá de longe, eu Cara, mandando coração pra vocês. Eu vi que vocês estavam falando de mim, você mandei é coração, falso, pô. cara. Vocês vivem da falsidade. Hitler fazia a mesma coisa. A gente sabe, nós O senhor somos tá o professores de tempo todo me história. atrelando a nazismo, pelo amor Não, de eu não Deus. estou atrelando você, estou dizendo que você é nazista. Só que agora mudou. É o Vocês quê? agora têm. Antes eles faziam com cinema, agora vocês têm esse computadorzinho aí. Mas a gente, por acaso, celular. quer acabar com alguma raça de pessoas? Não quer, pô. Que raça, cara. O nazismo não era isso? Qual que é a sua disciplina e onde? Eu vou estudar com o senhor. Vamos ver se o senhor me aguenta lá na sala de aula. Essa aqui é a Faculdade de História da nossa querida UFG. Vem mostrar aqui os nossos nobres alunos ali. Estão todos fugindo de mim já. Eu vou fazer matéria com vocês, me aguardem, hein? Eu vou pegar, me aguardem. Vou viver muitos anos aqui com vocês. Um abraço, viu? Coração de novo. Muito amor pra vocês. Faculdade de História da UFG. Passa naquela barraca daquela mulher raizeira, onde almoçamos paca, panelada e frigideira. Até você disse uma lua, gabando da boia boa e das casas da cidade, aquela era a primeira. Traz pra mim uma brevidade que eu quero matar minha saudade, meu amor. Faz tempo que eu fui na feira, faz saudade. Nós vai brincar na quermesse da mulher da aldeia, na casa daquele homem feiticeiro e curador, que o dia inteiro é homem, filho de nosso Senhor, mas depois da meia-noite é lobisomem comedor. Nos guarão que assim fizesse dois cardinhos responsador. Assim tu vai lá pra feira, meu amor, traz essas coisinhas pra mim. Muito obrigado. Muito obrigado, João Pindola. Muito obrigado, João Pindola, pela apresentação. E agora vou passar a palavra para a Deise e a gente dá início às atividades. Bom dia, gente. Bom dia. Agradecer a presença de todos e todas aqui hoje. Agradecer o convite do professor Benjamin, do professor Elimar, para a gente finalizar a disciplina com vocês de geopolítica. Fiquei sabendo aqui que a disciplina foi muito boa, os debates foram ótimos. Então, acho justíssimo que a gente termine falando de uma guerra, que não é uma guerra, que é um genocídio que está acontecendo, mas que envolve a questão de Palestina e Israel. Eu vou trazer alguns pontos, problematizar e deixar para o professor Camilo, que é da geopolítica e muito mais estudioso do que eu sobre o assunto, para aprofundar e para a gente ter um tempo aí de conversa. Deixa eu ver a apresentação. Então a gente tem aí Palestina e Israel, né? Vocês já viram que eu coloquei Israel entre aspas, tendo em vista que Israel não é um Estado legítimo, né? Eu quero começar a minha problematização daí. Israel não é um Estado legítimo, Israel é um Estado criado
através de uma decisão em que foi determinado um território para ser ocupado, invadido e colonizado. E esse território foi o território que era o território palestino e que hoje está modificado, né? E aí, quando a gente fala de ocupação, invasão, apartheid, é importante dizer que isso aconteceu no mundo inteiro, né? Eu poderia estar dizendo aqui sobre Brasil e Portugal, que ocorreu em 1500, mas eu estou dizendo de algo que aconteceu aqui em 1947, né? Um território que existia, com sua população, com as coisas acontecendo, com a população vivendo, e ele passa a ser ocupado, invadido, e é feito um apartheid para essa população. Está falando de um Estado inventado, estamos falando de apartheid, estamos falando de invasão, de colonização, de tortura e de genocídio. Então, por que não há guerra na Palestina, né? Como eu começo a falar, né? É um genocídio. E aí eu vou deixar já as perguntas para o professor Camilo poder explicar melhor. Né? Por que não há guerra na Palestina? Por que é um genocídio, né? E aí, quero dizer aqui de algumas estratégias de resistência que o povo palestino tem e que têm sido marcantes ao longo dessas décadas. Como, por exemplo, antes desse último agravamento de conflito, o que acontece? Crianças e palestinos sempre presos todos os dias, né? Eles passam por um procedimento de revista para poder ir trabalhar no território que Israel diz que é dele. Então, sempre, né, cotidianamente, palestinos presos. E toda vez que um palestino é preso, ele sorri. Ele vai sorrir. Porque a força palestina ela também está no sorriso. A professora Muna da UNB ela sempre fala disso e eu acho um ponto muito interessante. Uma outra estratégia de resistência é o útero. O útero das palestinas é uma grande resistência. O útero das palestinas eles vão perpetuar o povo palestino. A gente assiste, né, um genocídio televisionado, está no Instagram, está na televisão, está no Facebook, está em todos os lugares, a gente está vendo, né? Então, as humilhações, né, que os israelenses fazem com o povo palestino, por exemplo, quando inicia esse último agravamento, vários vídeos de israelenses em que eles estão dentro de casa e aí eles apagam a luz, acendem a luz, apagam a luz, acendem a luz. O vídeo é somente isso. E aí virou até uma trend na época, né? Que era só para dizer, a gente tem energia. Porque a energia dos palestinos foi cortada por Israel. Outra trend, né? Enche copo d'água e bebe água. Enche copo d'água e bebe água. Outra trend, comida. Muita comida, muita comida. Outra, escola, cadernos. Né? Isso viralizou, assim, se vocês procurarem, tem vários mesmo. A gente tem que combater um discurso que também ocorre muito por parte de quem defende Israel, e é bom dizer que aqui no Brasil muita gente que defende Israel é cristã, e os cristãos em Israel, muitas vezes eles são execrados, também tem vários vídeos disso, vocês podem procurar quando vai visitar lá Jerusalém, os judeus que não aceitam, né, que cristãos estejam naquele espaço. Israel vai sempre se dizer muito a favor da causa LGBT, né? Então vai ter gente, lésbicas, gays, pessoas trans, bissexuais em diversos cargos, elas em diversas manifestações públicas. E aí, com isso, Israel vai dizer que apoia a população LGBT. E aí, muita gente vai cair nesse discurso, né? Do pinkwashing, que a gente chama, né? Desse dinheiro colorido e LGBT, dizendo que Israel é um país massa porque apoia a causa LGBT. E o outro discurso que eles vão falar bastante é a questão das mulheres, né, no exército, dizer que estão dando autonomia feminina, e que eles gostam muito das mulheres porque as mulheres estão no exército, né? Então, são dois discursos falaciosos
né, porque eles não são radicais na medida que eles não vão na raiz dos problemas, né, nem da questão LGBT e muito menos da questão das mulheres e da opressão que esses dois grupos sofrem no mundo. E essa vontade de ganhar visibilidade e dinheiro por meio desses discursos. Esse é uma imagem que eu peguei também da professora Mona, que ela traz os muitos sítios desse genocídio que a gente diz, né? Então, o domicídio, né, uma destruição maciça de habitações por meio do bombardeio, o urbicídio, a destruição de cidades inteiras, né? Então, as maiores cidades de Gaza, né, ficaram arrasadas, e isso é muito fácil da gente ver em qualquer vídeo. 3, a gente tem um ecocídio, né, de sérios danos ambientais a longo prazo. 4, culturicídio, ataques à vida cultural de um grupo. E 5, né, o que a gente vai chamar de escola-dicídio, que são os ataques sistêmicos à educação. 85% das escolas e todas as universidades de Gaza foram danificadas e destruídas. E aí aqui não é à toa, né, a gente dizer que todas as universidades de Gaza foram destruídas, foram danificadas. Esses discursos que a gente faz dizendo que a educação é importante, ele é um discurso real, né? Ele é um discurso de que só aqui, né, nesse ambiente, a gente sabe que só com muito estudo, com muito acesso à informação segura, é que a gente vai entender de fato o que acontece em vários locais, né? E, né, vocês que são do jornalismo, ainda mais, né, como que essa comunicação funciona, sobretudo essa comunicação da grande mídia para grandes massas, e como que ela vai fazer escolhas, né? Não existe imparcialidade, mas como que ela faz escolhas na forma de se comunicar. Acho que é isso, minha mensagem é muito clara. A gente precisa de Palestina livre, a gente precisa de acabar com o genocídio. Aí outras perguntas seriam, eu esqueci de colocar aqui, né, professor Camila, da omissão, né? O porquê da omissão? Porque essa omissão não é assim, não estou preocupado com o que está acontecendo na Palestina, né? Essa omissão por parte dos países europeus, latinos, asiáticos, e de onde quer que seja. Por que ocorre essa omissão, né? Por que o genocídio segue acontecendo dia e noite, televisionado? A gente se sente naquela pergunta, né? Pensando na época do nazismo. Nossa, como que deixar isso acontecer? Na escravidão. Nossa, como que deixar isso acontecer? Nossa, mas está acontecendo. Está acontecendo hoje, está acontecendo agora, né? Então, acho que essa também é uma boa pergunta que fica do porquê dessa omissão. Uma forma importantíssima da gente apoiar a Palestina e o fim do genocídio é o boicote. O boicote às marcas e às estruturas que apoiam Israel, né? A gente vive no capitalismo, e no capitalismo o que pesa é o dinheiro, é o poder. Então, o boicote é uma das formas importantes que a gente tem. É isso, vamos escutar agora. Estou ansiosa aqui com a minha canetinha na mão para escutar o professor Camilo. Bom dia a todos. A gente vai falar sobre um assunto hoje que chama muita atenção, as pessoas têm interesse, mas muitas não sabem nada. Não sabem nada por quê? Porque elas se informam pelos meios errados. Eu dei uma entrevista uns 3 meses atrás para a Rádio Globo do Rio Grande do Sul. Eles perguntaram a minha opinião sobre a guerra da Ucrânia, eu expliquei. E eu fui completamente contrário à narrativa superficial e falsa de que a guerra era culpa do Putin. É ridículo. E eu expliquei todos os interesses por trás da guerra. E ele virou para mim no final, e como foi tão diferente daquilo que ele estava esperando, que ele falou assim: não, professor, isso parece teoria da conspiração. Aí eu falei: teoria da conspiração é você falar que é a guerra do Putin. Isso que é a teoria da conspiração. E aí eu entendi que ele não queria aprender nada. Ele queria que eu confirmasse algo que ele já pensava que ele sabia. E muitas vezes a pessoa acha que sabe coisas complexas,
sobre as quais ela não tem nenhum conhecimento. Eu acho que é por aí que a gente vai começar hoje.